Leipzig foi um grande centro religioso, fortemente luterano, com apresentações grandiosas da música sacra luterana, mas também foi um grande centro da música instrumental e da música secular, a que não é religiosa. Leipzig tinha muitas orquestras particulares, orquestras barrocas já estruturadas, sempre à base das cordas e com um ou outro instrumento do naipe das madeiras, podia ser um oboé, um fagote, mas prevalecia sempre o naipe das cordas e o acompanhamento direto do cravo, às vezes junto com a teorba ou junto com o contrabaixo, fazendo o que conhecemos como baixo contínuo. E interessante que logo após a reforma protestante, que foi em 1530 e pouco, já começou a uma organização nas cidades e vilas da Alemanha, sociedades de pessoas leigas para cultuarem a música, o canto coral e instrumental também. Essas sociedades musicais evoluíram muito e no século XVIII, até o final do século XVIII, elas tiveram o seu auge. O nome dessas sociedades era, em latim, Collegium Musicae. E em 1729, Bach assumiu a direção dessa sociedade musical de Leipzig. Ele tinha à sua disposição grandes músicos de qualidade, coro à disposição, porque quem integrava essa sociedade eram os grandes intelectuais de Leipzig, músicos de grande importância. Os docentes da universidade eram um público de altíssimo nível cultural musical. E acontece que no começo do século XVIII foi inaugurado um café, o Café Zimmermann, que nessa época, quando Bach chegou lá em 1723, ele estava praticamente recém-inaugurado. E o que esse café, além de servir café, tinha um local para apresentação de música instrumental, que 2 vezes por semana, à tarde, religiosamente apresentavam concertos instrumentais. Era o início dessa convivência social do café. Eles só serviam café e era um espaço exclusivamente masculino. Mas a única possibilidade das mulheres entrarem no Café Zimmermann era durante esses 2 concertos por semana, que era permitida a entrada delas, mas quando acabava o concerto, elas tinham que se retirar. Então, para esse Café Zimmermann, Bach compôs muita música instrumental maravilhosa durante esses anos de Leipzig. E também trouxe as obras que ele compôs instrumentais no seu emprego anterior na corte de Köthen, onde o príncipe era calvinista e essa linha reformista do calvinismo não permitia música durante o culto religioso. E o príncipe de Köthen gostava muito de música, era um conhecedor e organizava concertos instrumentais para a sua corte. Então, Bach já veio com essa tradição para Leipzig e foi maravilhoso para o Café Zimmermann. Nós vamos assistir agora na íntegra, nesse nosso concerto de hoje, o concerto para 2 violinos que Bach ainda compôs nos últimos tempos seus de Köthen. Ele é dividido, estruturado em 3 movimentos, e esses 3 movimentos, a estrutura desses 3 movimentos do concerto, solista acompanhado de uma orquestra, foi estabelecido por Vivaldi. Era uma coisa muito recente, muito moderna, muito atual.
Vejam a importância que Bach teve para a música, porque ele nunca conheceu pessoalmente Vivaldi, mas conhecia toda a sua obra, porque ele sempre ocupou cargos de alto nível financeiro e de prestígio de cortes na Europa. Isso para ele foi muito importante e ele escolheu especialmente isso. Ele tinha acesso a poder importar manuscritos e partituras, e foi assim que ele conheceu a obra de Vivaldi e fez muitas transcrições e apresentou também muita obra de Vivaldi como a que nós vamos assistir. Os 3 movimentos, vocês vão sentir o primeiro, um movimento enérgico, vivo, os 2 violinos dialogando, eles não competem, eles dialogam, eles conversam. No segundo movimento, é um diálogo afetuoso, amoroso, calmo. E no último volta toda a energia do primeiro movimento. Vocês acompanhem isso, porque é maravilhoso a gente ir acompanhando o desenvolvimento da melodia e das notas deste concerto para 2 violinos de Bach ao estilo italiano, muito moderno para a época. Quem vai tocar para nós é a Sociedade Holandesa Bach. São músicos holandeses, principalmente, mas com os solistas importados dos melhores, como o japonês Shunsuke Sato e a americana Emily Deans, que vão dar um show de virtuosidade e expressividade.